Saudações a todos, eu sou Júnior Barata, professor de matemática, estou aqui no Tiradentes Escolas Militares para sua aprovação, beleza? O melhor conteúdo online, todo preparado especialmente para você que quer seguir carreira militar, está aqui no Tiradentes Militares Online, tranquilo? Hoje, galera, eu vou falar sobre um assunto muito importante, um assunto que é muito recorrente em concursos militares, e olha só, tá aqui a danada. Estudo das pirâmides. Lembrando que quando a gente vai visualizar uma pirâmide, pessoal, eu sempre costumo dizer que tem importância, tem relevância sim o desenho. Eu já vi algumas situações associadas ao conteúdo em que os alunos manifestaram que já foi dito a eles que o importante era a gente saber apenas as fórmulas e tudo mais, e eu digo a vocês que isso não é verdade. Porque quando a gente começa a desenhar, a gente começa a adquirir uma perspectiva, uma visão espacial, tá legal? Então, uma dica para isso é o seguinte, o segredo para que se desenhe uma pirâmide está na base. Se você começa desenhando a base, depois você vai fazer a composição da pirâmide. Lembrando, pessoal, o seguinte, que se eu faço uma base perfeita, como sendo um polígono regular, a pirâmide vai ficar terrível. Por quê? Porque se eu faço uma figura toda coerente, toda bonitinha, eu estou utilizando um recurso de geometria plana, certo? Posso desenhar na régua, com medida, tudo perfeito, para projetar um sólido, que é geometria espacial. Então, não tem como ficar legal. Então, a gente tem que adquirir o hábito de criar distorções. Por exemplo, a primeira pirâmide que eu vou citar aqui será uma pirâmide de base quadrada. Mas eu não vou desenhar a base como sendo quadrada. Eu desenho isso aqui, ó. Eu desenho um paralelogramo. E eu desenho um paralelogramo bem inclinado. Perceba aqui, ó, que ele está bem inclinado, tá? Quanto mais ou quão mais inclinado ele for, melhor, tá legal? Aí eu tenho o desenho da base, que é quadrada, mas está sendo representada por um paralelogramo. O centro dele é mais ou menos aqui, tá certo, galera? E eu começo a projetar aqui, ó. Show. Tá vendo? Coloquei aqui o vértice aqui em cima e olha só. Tá aqui. 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 Pessoal, vejam bem. Essa parte que eu estou pontilhando, tá legal? É a parte que a gente representa por trás, tá? Lembrando que toda vez que a gente faz um desenho, nós visualizamos um esqueleto, viu? Então eu tenho um esqueleto aqui da pirâmide. Lembrando, desenhei um paralelogramo inicialmente, tá? Visualizei o centro desse paralelogramo visualmente, né? Projetei ele aqui para cima e só fiz o quê? Ó? Ligar. Liguei. Tá joia? Bom, vamos tomar conhecimento de algumas nomenclaturas que a gente utiliza, tá certo? Primeiro, a gente chama isso aqui de A como sendo a aresta da base. Perfeito? Toda vez que eu pegar um livro ou materiais que vocês têm por aí, vocês vão visualizar que a letra A é atribuída à medida da aresta. Tá bom? Bem aqui, eu vou ter a altura H, certo? E essa altura H, ela é a altura da pirâmide. Perfeito? Então tá aqui, ó, H sendo representado pela altura da pirâmide. Em seguida, o que é que nós vamos visualizar? Daqui para cá, pessoal, eu vou ter um ângulo de 90 graus, certo? Isso daqui, geralmente a gente chama de AB.
O AB, pessoal, é o apótema da base. Lembrando, o que é uma apótema barata? Pessoal, algumas pessoas classificam a apótema como a distância do centro até o lado mais próximo, né? Mas eu confesso a vocês que isso é uma definição equivocada, porque nem todo polígono admite apótema, tá bom? Apótema é, na verdade, o raio do círculo inscrito. Então, para que nós tenhamos um apótema, o polígono tem que ser circunscritível. Olha só como a geometria espacial, ela depende da geometria plana. Toda a parte de definição, conceitos primitivos e tudo mais, termina se encaixando aqui, tá bom? Então aqui eu tenho um apótema da pirâmide, da base, me perdoe. Bem aqui, o que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou traçar a altura da face lateral, certo? 90 graus. Essa altura da face lateral a gente chama de AP. Pessoal, AP, conhecido como apótema da pirâmide. Perfeito? Então vejam bem. A apótema da base é, na verdade, o raio, tá? Do círculo inscrito. O apótema da pirâmide, vou colocar aqui uma barrinha, ó, barra. É conhecido também como altura da face lateral. Então, o apótema da pirâmide é a altura da face lateral. Aqui, nós teremos um ângulo de 90 graus. Perfeito? Bem aqui, ó. Um triângulo retângulo. Então, a primeira relação que a gente tira daqui é uma relação pitagórica, ó. Apótema da pirâmide ao quadrado é o apótema da base ao quadrado mais a altura da pirâmide ao quadrado. Pessoal, muito cuidado mesmo. Quando nós falamos em apótema da pirâmide, ela é a altura da face lateral. Ela não é a altura da pirâmide, tá certo? A gente tem que ter muito cuidado com isso. De vez em quando, as pessoas que gostam assim muito de fórmulas, elas confundem isso conceitualmente. A altura da face lateral não é a altura da pirâmide. Tá legal? Beleza? Bom, daqui a gente vai concluir algumas coisas bem simples, porém bem interessantes. Eu posso também puxar daqui para cá, pessoal, ó, um ângulo de 90 graus, onde eu vou ter uma mesma triângulo retângulo aqui, barata? Não. Este triângulo retângulo já é outro, pessoal, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó, ele já relaciona. Olha só. Ele já está relacionando outra coisa. Ele está relacionando a altura da pirâmide, certo? Com metade da diagonal da base e ainda com quem? Com a aresta lateral, que eu vou chamar de AL. AL é aresta lateral. Mas, barata, me diga uma coisa. A relação é pitagórica também? É, a relação é pitagórica. Só as medidas que são diferentes, tá? É muito interessante a gente entender isso, porque senão, pessoal, a gente começa a ter algumas
definições equivocadas, algumas posturas equivocadas no início do conteúdo, tá? E pirâmides eu consigo assim passar para vocês com a consciência bem tranquila de que ele é um assunto que às vezes o aluno não gosta, porque ele tem um grau de detalhamento interessante, tá? Bom, o volume dessa pirâmide ele é representado por 1/3, tá ok? Da área da base vezes a altura. Então, o volume da pirâmide, ele é 1/3 da área da base vezes a altura. E a área total, olha só, pessoal, vindo para cá, ó, a área total. Pessoal, olha como é bacana. A pirâmide ela tem um negócio muito interessante. Vamos colocar aqui algumas classificações simples, porém interessantes. Ó. Primeiro. Para que nós identifiquemos uma pirâmide, vamos fazer o seguinte. Olhando para esta pirâmide, quantos vértices ela tem? Pessoal, ela tem 4 vértices na base e 1 em cima. Se a base fosse hexagonal, 6 embaixo mais 1 em cima. Se a base fosse decagonal, 10 embaixo mais 1 em cima. Olha que interessante. Ó. Aqui eu vejo que eu tenho 5 vértices. E sempre a quantidade de vértices é n mais 1. Quem é um n mais 1, barato? O n é o polígono da base. Tá vendo como é importante a gente começar pela base? Número de faces. Quantas faces tem essa pirâmide? Ora, pessoal, eu tenho 4 faces laterais mais a base. Então eu tenho 5. Mais uma vez, ó, eu percebo que eu tenho 5 e eu concluo a seguinte coisa. Que uma pirâmide é um poliedro convexo em que o número de vértices é igual ao número de faces. Sempre. Tá bom? Por fim, olha só, o número de arestas. Pessoal, eu tenho 4 arestas na base e tenho 4 fechando, convergindo. 4 mais 4, 8. Então eu posso dizer que esse danado aqui, ó, ele é o dobro. Percebam algumas coisas, tipo, pirâmide é um poliedro que possui apenas uma base. Prisma possui 2, pirâmide possui apenas uma, tá? Outra coisa, pirâmide é um poliedro em que o número de vértices é sempre igual ao número de faces. E ele satisfaz a relação de Euler, por isso que ele é chamado de poliedro convexo ou euleriano. V mais F é igual a A mais 2. V mais F é 10, A mais 2. 8 mais 2, ó, beleza? Então ele satisfaz a relação de Euler. Tranquilo? Lembrando que a relação de Euler, que é aquela relação que eu já falei em aulas anteriores, tá? Que é a relação romântica, digamos assim, da geometria espacial, que é número de vértices mais número de faces igual ao número de arestas mais 2, que didaticamente eu digo que é vamos ficar a 2, né? Eu tenho, na verdade, essa representação da relação entre vértices, faces e arestas de um poliedro convexo. Joinha? Então, quando eu vou partir para a área total, eu sei de uma coisa. A área, ela é representada por uma base, mais a área lateral. Pessoal, não tem uma fórmula específica, porque a base muda, então a quantidade de faces laterais também vai mudar. Tranquilo? Mas eu costumo dizer o seguinte, se a pirâmide é regular, a área lateral pode ser encontrada de um jeito bem facinho, ó. Certo? A ele, ó, é o perímetro da base. Deixa eu colocar assim, ó. Perímetro vou simbolizar por 2P, tá, pessoal? Perímetro da base vezes o apótema da pirâmide
sobre 2. Fez isso daqui, a gente encontra rapidamente o valor da área total. Quer ver? Vamos criar um exemplo aqui. Um exemplo bem tranquilo. Eu tenho uma pirâmide em que seu perímetro da base será igual a 48 centímetros. Perfeito? A altura dela é igual a 8 centímetros. E o que se pede é, item A, seu volume. Item B, sua área total. Lembrando que esse é o perímetro da base, sabendo que a base é quadrada. Perfeito? Então, estou falando de uma pirâmide de base quadrada. Aí o que é que eu faço? Venho para cá, vou fazer a representação do desenho. Perceba que eu vou desenhar um paralelogramo, tá bom? Vou desenhar um paralelogramo. Este paralelogramo, ele vai gerar o sólido, tá bem aqui, tá bom? Eu vou dar uma singela pontilhada aqui, tá bom, pessoal? Olha aí, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui para indicar que tá por trás, tá bom? Vejamos. Se eu tenho aqui a medida de uma aresta A, aqui também é A, porque a base é quadrada. Raciocinem comigo. Quem é o perímetro da base? 48. Então eu vou ter solução. Olha só que beleza. Ó. Eu vou ter 4A igual a 48. Quem é o A? O A será igual a 12. Perfeito. Se eu sei que o A mede 12, olha só o que é que vai acontecer, pessoal. Até aqui, nenhum estresse. A altura mede 8. Perfeito? A altura faz um ângulo de 90 graus. E o cálculo do volume é muito simples. Ó. O volume dessa pirâmide, V, será 1/3 da área da base vezes a altura. Melhor ainda, V será quem? 1/3. Pessoal, quem é que vai ser essa área da base? Será 12 ao quadrado. Quem é que vai ser a altura? 8. Pessoal, 12 ao quadrado é 144. Aí eu venho para cá, ó, tranquilamente. 144 vezes 8 sobre 3. Lembrando que 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, esse número é divisível por 3. Eu venho para cá, ó. 48. Por fim, eu vou ter que esse volume aqui, ó, ele será igual a volume da pirâmide. 8 vezes 8, 64. Manda o 6. 4 vezes 8, 32. Mais 6, 38. 384 centímetros cúbicos. Situação relativa ao volume resolvida. O que é que nós faremos agora? O cálculo da área total. Então, isso aqui que eu acabei de resolver foi correspondente ao item A. Bom, aqui eu vou dividir
Perfeito? E vou trabalhar na solução do item B. O item B, pessoal, ele pede para a gente a área total. Joia? Veja bem, façamos juntos aqui. Aqui eu acabei de identificar que eu tenho 12. Bem aqui é o apótema da pirâmide, certo? Como a base é quadrada, eu venho para cá, ó, 12, dividido por 2, 6. Pessoal, feito isso, o que é que a gente identifica? Olha só como é bacana, ó. Eu tenho 6, 8. Bem aqui, quando eu traço a hipotenusa, tá legal? Essa hipotenusa é a altura da face lateral, 6, 8. Sabe quem é que vai ser aqui, pessoal? 10. Porque isso aqui é uma terna pitagórica, 3, 4, 5. Tá aqui o danado. Ok? Bom. Identificando que a gente sabe quem é o apótema da pirâmide, nós sabemos quem é a altura, tá? Isso aqui é o apótema da pirâmide. E o apótema da pirâmide, pessoal, é a altura da face lateral. Então, olha só como fica bacana. Item B. A área total é. Olha só que coisa sensacional. Esta área total será a área da base mais a área lateral. A área da base mais a área lateral. Então vamos lá. A área total. Pessoal, a área da base já está aqui, ó. A base é quadrada, 12 ao quadrado, então ela vai ficar quanto? 44. A área lateral, eu falei há pouco tempo, através dessa estrelinha aqui, ó. Estrelinha, ó, tá vendo? A L é o perímetro da base vezes o apótema sobre 2. Aí você me pergunta, mas Parato, eu posso calcular a área de um triângulo e depois multiplicar por 4? Sem dúvida, sem problema nenhum, tá? O fato é que aqui a gente faz direto. Por exemplo, perímetro da base eu já tenho, ó, 12 vezes 4, 48, que estava ali no início da questão. Então, se eu for fazer aqui a área lateral, a L, eu vou ter 48 vezes o apótema da pirâmide, que é 10, dividido por 2. Tranquilo? Então, se a gente for perceber aqui, tá? Esse danado desse 48 vezes 10 sobre 2 vai dar, na verdade, 480 dividido por 2, 240. Por fim, a área total representará 384 centímetros quadrados. Joinha? Beleza? Olha só. Quando a gente tem isso daqui, a gente pode ver que a gente está entendendo a parte da pirâmide. Até agora eu fiz uma situação relativa à pirâmide de base quadrada, joia? Mas é claro que eu posso ter outros tipos de pirâmide. Por exemplo, vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Observe a pirâmide que eu vou fazer agora. Essa pirâmide que eu vou fazer agora, pessoal, é uma pirâmide de base hexagonal. Então, eu vou chamar esse exemplo aqui de 1, tá bom? E aqui eu vou pegar um exemplo 2, ó.
Olha só. Bem aqui eu vou ter uma pirâmide de base hexagonal. Vamos só aumentar um pouquinho aqui. Olha só. Tá aqui. Veja bem, digamos que eu tenho uma pirâmide, pessoal. Digamos que eu tenho uma pirâmide em que aqui eu tenho 8 centímetros de aresta lateral. Tá certo? Aqui eu tenho, por exemplo, 4 centímetros de aresta da base. Olha só que coisa interessante, tá? A base de uma pirâmide hexagonal, ela é formada por, claro, se for uma base hexagonal regular, ela é formada por 6 triângulos equiláteros. Então, se você for perceber aqui, ó, quando eu traço 6 triângulos equiláteros, tá? Olha só que legal. Quando eu traço esses 6 triângulos, eu tenho uma coisa muito interessante. Vamos verificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou ter 4 e aqui eu também vou ter 4. Olha só que interessante, ó. 4 mais 4, 8, 8, 8. Pessoal, eu tenho aqui uma pirâmide de base hexagonal, onde a altura dela é como se fosse a altura de um triângulo equilátero. Vamos ver se você visualiza isso, ó. Olha só, A, B, C. Deixa eu colocar assim, ó, V, A, B, C, D. Tranquilo? Quando você for visualizar isso aqui como sendo uma figura plana, ó, visão da secção. Eu tenho V bem aqui, eu vou ter A bem aqui, olha que interessante, ó. D bem aqui, aqui eu vou ter 8 centímetros, aqui eu vou ter 8 centímetros e aqui também. A altura da pirâmide vai estar bem aqui, ó. Olha só, galera, aquele triângulozinho que a gente já falou várias vezes na trigonometria, na geometria plana, que é o triângulo 30, 60, 90, sem entrada e sem juros, ó. Olha só o danado aqui, ó, que é o L, 2L, e aqui é L raios de 3, 4 raios de 3. Acabei de descobrir que a pirâmide tem a altura 4 raios de 3. Então, muito bacana, eu vou concluir que o volume dela é 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrando, vou substituindo os valores aqui, tá, pessoal? Ó, eu vou mudar a cor, cada cor é um passo que eu estou fazendo da resolução, tá? Volume será 1/3. A área da base é a área de um hexágono. Então, ela é 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Perfeito? 6 vezes a área da base, ó. 6 vezes a área de um triângulo equilátero, perdão, que é a área da base. E a altura? A altura eu já encontrei, que é 4 raiz de 3. Olha só. Sensacional. O que vai acontecer aqui, ó? 6 dividido por 3 dá 2. Tranquilo. Então, o volume V será igual a 2 vezes A. O A é 4 centímetros, pessoal. Então, vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza? Vezes 4 raiz de 3. Olha que interessante. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 32. Volume será igual a 32. Vezes. Ei,
Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, este volume, que eu vou finalizar bem aqui, ó. Esse volume V é igual a 96 centímetros cúbicos. Belezinha, galera? Estão percebendo aqui, ó? Peguei uma pirâmide aqui de base hexagonal, aresta da base 4, aresta lateral 8. Visualizei que a altura dela é 4 raios de 3, como se fosse uma secção determinando um triângulo equilátero. Joinha. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Sempre é 1/3. Tá certo, pessoal? Sempre. Então, ele é 1/3 de 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Realizei os devidos cancelamentos. Aqui eu já coloquei o 4 raiz de 3 como altura e depois só fiz substituir. Tá legal? 4 ao quadrado, 16, por 4. 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. Porque é raiz quadrada de 9, né, pessoal? E 3 vezes 32, 96 centímetros cúbicos. Pessoal, e aqui a gente encerra a nossa parte teórica. A gente se encontra na nossa aula de exercícios, beleza? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.